Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade e hoje nós vamos dar continuidade nesse vídeo ao que foi falado no vídeo anterior a respeito da desconstrução que nós fizemos da prostituta de Apocalipse. Bom, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo, você assiste. Para quem assistiu, o que nós fizemos ali foi mostrar a violação, uma pequena violação de um único mandamento de Deus. E nós vemos o estrago que essa violação fez, né? Então aí nós chegamos à seguinte conclusão: será que os mandamentos de Deus realmente foram revogados ou foram substituídos por outra coisa? Uma pseudo-graça, vamos dizer assim. Então é isso que nós vamos ver aqui, nós vamos começar a ver aqui, fazer essa desconstrução ideológica que foi criada por quase 500 anos, né? Então o que a gente precisa entender é que os mandamentos de Deus, eles não se resumem aos 10 mandamentos listados em pedras, lavradas na pedra e entregues a Moisés. Eles vão desde a criação do mundo. Eles estão no regimento do universo, eles estão na criação de cada organismo vivo, as leis estão presentes ali. E também está presente na relação social entre homem e mulher. Exatamente, porque quando Deus dá a sentença para Adão e Eva do que eles deveriam fazer a partir daquele momento que eles obedeceram, foram expulsos, ele diz para Adão qual seria o que ele faria e a mulher também, qual seria a condição imposta a ela. Que ali ele estava dando uma condição social para o homem e para a mulher. Papéis diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Isso tudo foi violado pelo homem. Bom, e como que essa violação começa? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: começa uma violação ao longo da história. E quem descobriu a dialética que rege esse poder que comanda essas violações, se chama Hegel. Não sei se vocês conhecem, mas ele criou uma dialética. Ele criou não, né? Ele, na verdade, ao observar a natureza e da história da humanidade no passado, ele viu que existia um padrão. E esse padrão ele estabeleceu como uma dialética da história ou histórica, mas ela ficou conhecida mesmo como dialética de Hegel, ou dialética hegeliana, que nada mais é do que uma tese, uma antitese, que se confrontam entre as duas e se cria uma síntese. Então, o que ele observou é que os conflitos existentes ao longo da história sempre davam resultado. Então, ao analisar isso e a criar essa teoria, ele deu munição para que os homens pudessem manipular esses eventos para se chegar a um denominador que eles queriam. Então, Karl Marx foi um cara que pegou essa dialética e criou todo o sistema para se chegar ao comunismo que se tem instaurado hoje na maior parte do mundo. Na verdade, tenta se instaurar. É uma utopia achar que o comunismo será instaurado na totalidade, porque ele quebra em si mesmo, ele depende do capitalismo, depende de várias outras coisas para funcionar, mas enfim, o que ele descobriu é isso. Então isso se aplica também nas violações ao longo dos séculos com relação aos mandamentos de Deus, começando desde a fundação da religião do judaísmo, que por incrível que pareça, foi a primeira a violar as leis de Deus. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram os mandamentos de Deus e legalizaram, normatizaram, engessaram esses mandamentos. De uma forma que você tem que cumprir assim, assado, assim, e acabou-se. Ali você tira a liberdade, você tira a autonomia, você tira o guardar daqueles mandamentos. Porque na verdade Deus deu aqueles mandamentos para que o homem pudesse compreendê-los. O que é guardar os mandamentos? É compreendê-los e aplicar, e saber como aplicar no seu dia a dia esses mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, é uma síntese para que o homem pudesse não se envolver com a religiosidade. Porque ali está descrito exatamente como você não deve ser enganado. Se você compreende os 10 mandamentos, você não será enganado pela religiosidade.
tá? Incluindo o sábado, pessoal. O sábado é totalmente diferente do que se ensina hoje. O que se ensina hoje a respeito do sábado, principalmente pelos adventistas, é justamente a legalização feita pelas doutrinas judaizantes, que eles só importaram do judaísmo e aplicaram no cristianismo. Enfim, mas o que eu quero dizer é que desde a época do judaísmo, essa construção para a violação dos mandamentos já foram feitas. De que forma? Criando-se uma tese. Tá? Que tese é essa? O legalismo. Cria-se o legalismo, enrijece os mandamentos para que você possa cumpri-los de uma forma rígida, para que você possa ter um relacionamento com Deus. A partir daí, o Senhor viu a necessidade de ser o momento ideal, o momento oportuno para enviar seu Filho. Tanto é que Paulo fala que Jesus veio no auge dos tempos e no momento oportuno para isso, tá? E para que ele veio? Para desconstruir essa tese que foi sendo criada pela religião, pelo judaísmo. Então ele mostrou que um relacionamento com Deus é muito mais simples, é muito mais direto, é muito mais orgânico e mostrou para os homens como guardar esses mandamentos. Trazendo um novo mandamento? Não, trazendo um mandamento primordial que não substitui os demais, mas sem ele você não consegue cumprir os demais, que é o amor. O novo mandamento lhes dou, que é o amor, não é abolindo os demais, mas para que você possa aplicá-los, tá? No próximo vídeo eu vou explicar como isso é melhor, como isso é aplicado melhor, tá? Então o que acontece? O poder dominante do mundo, não contente com a desconstrução feita pelo Senhor a respeito dos mandamentos, cria a antitese. Aí ele vem com o cristianismo. Ao longo dos séculos ele foi construindo isso até chegar na formulação da doutrina da graça, correto? Onde se ensina o que hoje em dia? Que a graça aboliu e substituiu os mandamentos de Deus. Criando o conflito entre esses dois extremos, o que nós temos hoje? O que se criou? Qual foi o resultado disso? A apostasia. Exatamente. A apostasia é o resultado. Tá? Por que é o resultado? Porque se tornou, a partir do momento que o legalismo é um extremo, e para não se ter esse extremo, se cria uma outra doutrina, dizendo que os mandamentos de Deus foram abolidos por Cristo, então se cria uma libertinagem, porque agora você não precisa mais. Mas aí entra em conflito com o que as Escrituras diz, e toda ela, porque Apocalipse diz que os salvos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E esse verso sobre o remanescente, ele se encaixa perfeitamente no que está escrito em Isaías 24. Tá? Que houve uma violação das leis e dos mandamentos de Deus. E por isso o mundo sofre. E somente uma pequena parcela da humanidade resistirá e sobreviverá, porque o resto será toda eliminada. Então, olha só a unidade entre as escrituras, de Isaías a Apocalipse, a respeito dos mandamentos. Então, esses mandamentos eles foram violados desta forma. Nós vimos no vídeo anterior que o Estado ele viola os mandamentos de Deus através de imposições legais. Então, o honrar aos pais, eu não falei no vídeo, vou falar agora. O honrar aos pais foi violado por quem? Foi violado a partir do momento que o Estado puxa a responsabilidade para si, para educar os filhos. Então os filhos agora têm que honrar o Estado e não mais os pais. Então, ora, uma outra violação. A violação, então, dos mandamentos sociais colocados lá no Jardim do Éden, logo depois do pecado original. Quando ele estipula para Adão e a Eva o comportamento social que eles deveriam ter a partir dali. Foi violado durante o longo dos séculos, entre conflitos entre homens e mulheres, onde surge o machismo, o feminismo. Diante desses dois conflitos, qual é o resultado que nós temos? Que a construção, a ideologia, o gênero é uma construção social. Então se elimina o gênero e hoje nós temos o quê? Essa libertinagem toda
com relação à função social do homem, à função social da mulher, porque isso é uma construção ideológica. E na verdade isso é uma construção divina. Foi o Senhor que estabeleceu isso. Isso são normas, regras estabelecidas desde lá. E outra violação também nós pegamos com relação ao universo, à criação, que foi violada através das teorias da ciência, começando por Copérnico, que criou a teoria do heliocentrismo. Começa por aí. Então você viola esses mandamentos e aí você tem o quê? Você não consegue compreender de fato a criação de Gênesis, você não consegue entender porque você tem uma manipulação por trás onde te dá uma interpretação falsa e quando você vai ler aquilo que você já foi doutrinado a acreditar e automaticamente te dá a interpretação que eles querem. Então, quando você lê a criação de Gênesis, você acha que aquilo ali é uma utopia, que aquilo ali é uma alegoria, enfim, você cria várias situações, porque a ciência criou o heliocentrismo para substituir as leis que regem o universo. Essas violações, elas estão presentes em toda a construção social, em toda a construção da civilização, desde a queda do homem até o presente momento, tá? Então, por isso se falar que os mandamentos de Deus, eles foram abolidos, isso é um erro, isso é um sintoma da apostasia, isso é o resultado de dois conflitos, um conflito religioso do judaísmo com um conflito religioso das doutrinas cristãs, que geraram essa apostasia. Então, cuidado com essas afirmações, tá? Esse vídeo é com relação ao resgate à sã doutrina. Isso aqui é uma parte introdutória que eu estou dando para o vídeo seguinte que eu vou vir a falar agora. Afinal, que mandamentos são esses? Nós vamos falar sobre isso no vídeo seguinte. Aguarde.